E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal aqui do Projeto Jovem Arquiteto e agora você vai assistir uma das aulas do curso de 3ds Max e Corona. É muito importante que você assista todas essas aulas em sequência, beleza? Então se você perdeu alguma, volta para trás aí, porque isso aqui é um curso e você tem que assistir todas elas em sequência. Todas as aulas que vocês estão assistindo aqui são uma parte do nosso treinamento completo de Corona e 3ds Max que está lá dentro do PJA+. Então se você quiser ter acesso ao curso completíssimo, assina a nossa plataforma. Além do curso de Corona, você vai ter acesso a dezenas de outros cursos. Basicamente tudo que você precisa na arquitetura está lá dentro do PJA+, e tudo isso pelo valor de uma assinatura mensal, né? Você vai ter acesso a todos os cursos aí, nessa qualidade que vocês já estão acostumados, beleza? Mas obviamente que aqui nesse curso de Corona você já encontra muito conhecimento e você vai entender perfeitamente o software aqui com essas aulas. Se você quiser uma experiência mais completa e ter acesso a tudo que o PJA+ pode entregar, clica no primeiro link aqui da descrição e vai lá, faz a sua assinatura. Eu te espero dentro da maior comunidade de jovens arquitetos do Brasil. Bora para a aula. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e agora a gente vai entender o Corona. Vamos ver tudo que a gente tem aqui na interface dele, o que faz cada botãozinho aqui, né? Claro que algumas coisas a gente vai se aprofundando à medida que a gente for usando, mas a gente precisa ir criando essa proximidade entre vocês e o software. Então, gente, é o seguinte, olha só. A gente tem aqui essa barrinha, né? Essa aqui é a abinha do Corona. Quando vocês instalarem ela, ela vai vir exatamente assim e vocês vão poder fixar ela onde vocês quiserem, né? Assim como qualquer outro menu aqui do Max. Eu gosto de usar ela fixada aqui na parte de cima. O que isso aqui faz, né? Como que funcionam cada um desses botões e quais são os controles que a gente tem através dessa abinha? Bom, o primeiro controle que a gente tem aqui é o controle de câmera. Então, através desse botãozinho aqui, é onde a gente vai criar realmente as nossas câmeras. A gente clica aqui, escolhe onde que vai ficar, qual vai ser o ângulo de abertura, se vai ser uma cena em perspectiva, se vai ser uma cena mais focada. Tudo isso é feito através disso aqui. Eu vou até posicionar uma, ó, cliquei aqui, e aí como que funciona? Eu dou um clique e arrasto, e ele vai posicionar essa câmera. E aqui ele já abre todas as configurações, né? Então assim, gente, o nosso render, né? Nosso motor de renderização, o Corona, ele se comunica muito com o Max. Então sempre que a gente posicionar alguma coisa aqui, vai abrir uma nova janelinha de configuração para que a gente altere isso, né? Então a câmera, por exemplo, a gente tem aqui os valores da lente, a gente tem a opção de ocultar e reexibir objetos, tudo isso pode ser feito utilizando aqui o modificador da câmera. Outra forma de criar a câmera, né, obviamente, é você vir aqui na aba Create, aqui você tem o botãozinho de câmera e aqui você tem, ó, Corona Cam. Se você clicar, é a mesma coisa, tá? Clica, arrasta e aí você já vai ter isso posicionado. Outro botãozinho que a gente tem aqui, que é legal de passar para vocês, é esse aqui, ó. Quando vocês clicarem aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma câmera a partir do que está sendo visualizado aqui na sua viewport. Então, quero criar uma câmera disso aqui mesmo que eu estou vendo, do jeitinho que está. Clica aqui e ele vai criar essa câmera. Agora, o que é importante dizer, pessoal? Quando você cria uma câmera, percebam que, ó, se eu dou o zoom, estou rodando o scroll do mouse aqui. Percebam que ele não vai, né? Por quê? Porque na câmera, a gente vai ver isso aqui bem em detalhes, tá, pessoal? A gente vai ter um módulo aqui só de fotografia. Mas clicando aqui, ó, aí você tem o zoom controlado da câmera, tá? Isso aqui existe para que você realmente tenha um controle total do que você está fazendo. Aí quando você clica no P, você volta para a perspectiva e aí você tem aquela câmera ali posicionada, tá? Então é assim que funciona. Posicionei ali a minha câmerazinha. Outra coisa que a gente tem aqui são as luzes. Então, clicando aqui, eu posso criar luzes. E isso aqui é muito fácil dentro do Corona, porque ele não dá a opção de vários tipos de luzes pra gente. Não, a gente tem basicamente aqui as Corona Lights. Então eu clico aqui, ó, vocês vão ver que é basicamente, ó, Create Corona Light. E é isso. Clicou aqui, todas as alterações são feitas em um mesmo tipo de luz. Se eu quiser, por exemplo, ó, ele vai criando aqui Sphere Lights, né? Então luzes esféricas. Eu posso simplesmente chegar aqui e mudar o formato dela, colocando o formato que eu quiser nessa luz, ó. Se eu vir assim vai ficar mais didático. Então não tem esse negócio de qual tipo de luz. Não, é tudo igual e a configuração é feita tudo do mesmo jeito. Isso aqui também facilita um monte na hora que a gente está trabalhando. Temos aqui o Corona Sun, que é basicamente a nossa luz do sol. Então eu clico aqui e posiciono igualzinho uma câmera. Vamos fazer isso em 3D para ficar bem didático. Normalmente a gente faz em planta baixa mesmo, tá, pessoal? Mas ó, eu clico, aponto e aí arrasto o meu mouse para cima e para baixo, definindo qual altura que vai ser
o meu sol, né? Na verdade, para a esquerda aqui para a direita, para a gente erguer e abaixar. Então aqui a gente vai escolhendo qual vai ser a altura que vai estar esse sol. Uma ferramenta fenomenal, o Corona Sun também permite que a gente tenha muito controle e entrega para a gente muita qualidade. Tá? Bom, aqui a gente tem a opção de criar um Corona Scatter, que é basicamente a opção que a gente tem de distribuir objetos em uma superfície, muito útil para criar gramados ou floreiras, ou espalhar qualquer tipo de objeto por qualquer superfície, né? Espalhar folhinhas em cima de um asfalto, de uma calçada, a gente vai fazer com essa opçãozinha aqui. A gente tem aqui o Corona Proxy, né? Corona Proxy, pessoal, né? O que é isso? Toda vez que a gente tem um objeto que se repete muitas vezes, o que isso acaba fazendo com a nossa cena, né? Acaba pesando. Pensa um bloquinho de uma árvore copiada 100 vezes. São 100 vezes aquele bloco pesando no seu arquivo. Se você copiar como instância, isso aí ainda fica um pouquinho mais tranquilo, mas ainda assim são 100 blocos ali dentro do seu projeto. O que a gente faz nessas situações? A gente cria proxies, né, que são formas simplificadas de um objeto. Então, na sua viewport, aqui na interface, né, você vai ver isso tudo meio esquisitinho, assim, né? Vai ficar como se fosse uma forma meio abstrata ali, quase. Só que quando você renderizar vai estar perfeito. Então, ao invés de ficar carregando milhões de polígonos, né, por exemplo, uma cama dessa aqui. Se eu apertar aqui o F3, pessoal, olha o tanto de polígono que tem isso aqui. Cada quadradinho disso aqui é uma face. Cada quadradinho disso aqui é a mesma coisa que você chegar aqui e criar, por exemplo, um plane, né? É como se fosse isso. Só que milhões de vezes, né? Então, pensa um bloco de uma árvore, copiado centenas de vezes, vai pesar e vai acabar travando. Então, para isso, normalmente a gente usa os proxies para deixar a nossa cena mais leve, tá bom? Aqui a gente tem uma lista de tudo que tem no Corona, né? Tudo foi criado com o Corona, então a gente vai ter as nossas luzes aqui e também os Corona Scatters que foram criados. Muito útil também, tá, gente? Ó, só para exemplificar para vocês. Vamos dizer que eu posicionei uma luminária de teto aqui nesse quarto. Finge que essa aqui é a luminária de teto. O que eu faço? Eu chego aqui, ó, no modificador dela e coloco assim, ó, luz teto. Beleza? O que vai acontecer? Ela vai ficar aqui como luz teto. Aqui eu controlo tudo. Eu controlo a intensidade, eu controlo a coloração, eu controlo a temperatura, eu controlo o formato. E eu não tenho que ficar procurando isso lá dentro da minha cena. E além disso, eu posso ligar e desligar através daqui mesmo, tá? Super simples de estar fazendo isso. Que mais que a gente tem? Então a gente tem aqui abrir, né, o controle aqui para estar exportando os nossos proxies. A gente consegue fazer algumas configurações através disso aqui. Aqui a gente tem o Corona Converter. Muitas vezes isso aqui a gente vai usar, inclusive nessa ceninha aqui, eu acredito que a gente deva usar. Mas a gente importa blocos que vêm configurados no V-Ray, por exemplo. E quando a gente vai renderizar no Corona, fica com as faces tudo esquisito, né? Fica um material ali meio estranho. A gente pode converter isso em um único clique para um material do Corona, para uma cena do Corona. Então tudo que foi configurado lá no V-Ray do 3D Max, a gente consegue converter utilizando aqui esse conversor e funciona perfeitamente, tá, gente? A gente vai usar pra caramba isso aqui. Aqui a gente tem a library do próprio Corona, de materiais. Tem muitos materiais, a gente também vai usar bastante. E é uma biblioteca com... a gente, por exemplo, aqui a parte de concretos, se a gente der 2 cliques, são materiais com bastante qualidade, gente, e que economizam muito tempo. E o que é mais legal disso aqui é que todos esses materiais, eles são perfeitamente alteráveis. Então, vamos supor que a gente pegou uma textura como essa aqui, mas, puxa, tá muito escura, quero deixar mais clarinha. Dá para fazer tranquilo. Ou colocar uma intensidade de cor em alguma delas, por exemplo, isso aqui tá muito cinza, vamos deixar mais branquinho para usar como uma textura de parede? Perfeitamente possível também. E aí vocês podem explorar aqui, tem realmente muita coisa, tá? E, ó, por exemplo, aqui a gente tem isso aqui, uma madeirinha, né, meio que frejó, que dá para usar bastante. Enfim, legal demais de estar explorando. A gente também vai usar bastante essa library do Corona. Aqui a gente tem um controle do Light Mix, né, que é basicamente a gente renderizar com controle de todas as luzes. Então a gente não precisa renderizar várias vezes a mesma cena com luzes diferentes. Quero uma cena noturna e depois vou renderizar uma diurna. Não, a gente renderiza tudo de uma vez só e depois do render pronto a gente consegue ter esse controle. A gente pode configurar isso por aqui, mas também tem outras formas de fazer, tá? E aqui, ó, isso aqui é bem importante. A gente abre o Frame Buffer, gente,
que é onde o nosso render acontece. A gente vai passar muito tempo nessa janelinha. Aqui a gente tem muita configuração para fazer, tem uma espécie de pós-produção aqui que a gente vai fazendo nas nossas imagens, que a gente consegue controlar a exposição, então deixar mais claro, mais escuro. Só usando aqui isso, economiza muito tempo. A gente consegue ver o tempo de render e tudo mais, além, é claro, de ver o nosso render através daqui. Aqui a gente começa o render interativo. Então vamos lá, até para vocês começarem a renderizar aí, ó. Aqui, se eu clicar, o que vai acontecer? Isso aqui você pode fechar, tá? Ó, vai começar aqui o render interativo, tá vendo? E aí a gente já tá vendo ali o que está acontecendo na nossa cena. E percebam uma coisa, olha que legal isso aqui que aconteceu. Deixa eu colocar aqui assim. Trazer aqui na metade. Olha isso aqui, pessoal. Olha essa plantinha, o jeito que ficou. Que coisa esquisita. Por que tá assim? Porque isso aqui é um material que veio do V-Ray. Então a gente tem que converter isso. Para fazer isso, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no Corona Converter. Certo? Desmarquem essa opçãozinha para não ficar mostrando erro aí na tela de vocês, tá, gente? E eu vou clicar aqui, ó, em converter. Isso aqui foi tudo configurado no V-Ray, tá? E agora ele já está certinho aqui, configurado com uma Corona Material. Legal, né, gente? Então aí, ó, já foi até bom pra gente ver uma primeira funcionalidade. E o render em tempo real do Corona realmente é bem rápido, tá? Então dá pra gente estar visualizando essas coisas aqui bem instantaneamente. Certo? O que mais que a gente vai ter aqui? Então aqui a gente tem o render em tempo real. E aqui a gente tem essa janelinha que começa um render interativo na sua viewport aqui mesmo. Se você clicar aqui, ele vai começar a renderizar. Tem gente que gosta, né? Às vezes deixa tipo a janela compartilhada assim e coloca essa aqui para renderizar, por exemplo, né? E aí ele fica renderizando aqui nessa janela. Você tem a liberdade aqui de estar mexendo aqui, ó. E ele já vai renderizando direto na sua viewport. Tá? Beleza? E se você desabilitar, se você parar o render, ele vai ficar com a janela desse jeito aqui. Então, essas são as janelas que a gente tem aqui no Corona. Porém, o 3D Max, ele tem, como eu disse para vocês em algumas das aulas passadas, ele tem o renderizador nativo dele, né? Então, todos os controles de render, tamanho da imagem, resolução, e até mesmo alguns controles que a gente viu aqui em algumas dessas barrinhas, eles vão ser feitos através da interface do Max mesmo. E clicando aqui no F10, eu habilito essa caixinha aqui, pessoal, que é o sinalzinho aqui do render com uma engrenagemzinha, né? E abre isso aqui. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter todos esses controles, tá? A gente vai entrando um a um neles conforme a gente for utilizando, mas de cara eu digo para vocês que a gente vai mexer em poucas configurações do que a gente tem aqui, mas a gente precisa ir entendendo, né? E não se assustem, tá, gente? Eu sei que a interface pode assustar um pouquinho no primeiro momento, que é um monte de letrinha pequenininha, com cadeadinho e tudo mais. Mas, meu, é bem tranquilo isso aqui, de verdade, vocês vão ver. É questão de se adaptar mesmo a essa interface. Tudo que vocês precisam fazer nesse primeiro momento é vir aqui em Renderer e colocar aqui Corona Render, beleza? Aí vocês minimizam isso aqui, vem aqui a Assign Render, e aqui, ó, em Production, vocês colocam Corona 7, ou 6, ou 8, e dá um Save as Default, beleza? E aí toda vez que você abrir o Max, ele já vai vir aí com o Corona por padrão. E a gente vai fazer muita coisa nessa janelinha, tá, gente? Por exemplo, aqui em Scene, vindo aqui em Scene Environment, a gente consegue controlar todo o ambiente do nosso projeto, né? Se vai ser uma cena mais ensolarada e tudo mais. Tudo isso a gente pode fazer através daqui, né? O controle desse ambiente. A gente também pode controlar aqui o noise da nossa cena, onde que ela vai ser salva e tudo mais, beleza? Então, essa aqui é a janela de controle do render. E a gente tem também aqui a janelinha de materiais, pessoal, que é essa aqui, ó. Clicando na letra M de macaco do teclado, vai abrir essa janelinha. No caso de vocês, provavelmente vai vir isso aqui, ó. Essa janelinha. Isso aqui é onde a gente configura os materiais aqui do Corona. Você tem a possibilidade de configurar nessa opçãozinha aqui, que é o Slate Material, tá? A gente também vai entender bem legal isso aqui, que funciona bem, principalmente para vocês entenderem como que funcionam os mapas, né, dos materiais. Ou vocês podem chegar aqui e colocar no Compact Material, que fica bem mais resumido, mas você ainda assim tem todas as configurações aqui dentro e não fica com aquela janela tão grandona, né? Então a gente pode estar utilizando desse jeito aqui mesmo, certo? Então, gente, basicamente são essas interfaces aqui que a gente tem no Corona, que a gente vai estar mexendo o tempo todo. São as barrinhas aqui, né, para estar fazendo alguns posicionamentos, alguns controles, mas o controle do nosso render mesmo, ele vai acontecer aqui no Frame Buffer e também aqui
no F10, né? No Render Setup, através dessas configurações aqui. Beleza? Ah, e obviamente, né, gente, que tudo que a gente for fazendo, por exemplo, luzes e tudo mais, a gente vai controlando aqui pela abinha do Modify. Mas isso aqui vocês vão ver que é bem tranquilo. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê daqui a pouquinho na próxima videoaula. Tchau! E aí, você curtiu essa aula? Não esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no joinha, porque isso ajuda muito aqui o nosso canal do YouTube a crescer cada vez mais. E se você quer ter acesso a todos os cursos que você precisa na arquitetura pelo valor de uma assinatura que cabe no seu bolso, faz a assinatura do PJA+, primeiro link aqui na descrição e você já vai ter acesso 100% liberado a todos os cursos. Dá uma olhadinha lá no site, você vai ver que vale super a pena e bora para a próxima videoaula.